Irmãos, para a nossa meditação, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1 e 2, vai falar a respeito do rei Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Irmãos, para a gente ter um melhor entendimento do cenário que se encontrava nesse momento, quando o rei Ezequias começa a reinar em Judá, é importante nós voltarmos um pouco na Bíblia, voltarmos um pouco na história. Se nós voltarmos no capítulo 28, vai estar registrado aqui a respeito da vida do rei Acaz, que foi o pai de Ezequias. Segundo Crônicas 28, diz assim, a partir do versículo 1: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto fez imagens fundidas a Balaim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Lendo aqui, irmão, dá para a gente ver o contexto de que se encontrava a nação de Judá naquele período. A nação ela se encontrava em total crise espiritual, política, social. Era uma crise tremenda. O povo estava distante da presença do Senhor. Nós lemos que por 16 anos Acaz ele reina sobre Israel, sobre Judá, em Jerusalém. E a palavra do Senhor, no mesmo capítulo 28, versículo 24, diz que Acaz ele fecha as portas da casa do Senhor. Não se cultua mais ao Senhor nosso Deus. Imagine só, irmão, por 16 anos, a palavra não era ministrada, o culto não era ministrado, louvores não eram entoados ao nosso Deus. Imagine o cenário que se encontrava a nação de Judá naquele momento. A idolatria estava lastrada sobre toda a nação. Ninguém queria ter intimidade com Deus, ninguém queria ter relacionamento com Deus. O povo estava distante da presença do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. E é nesse cenário que Ezequias vai iniciar o seu reinado. O que eu acho interessante, que olhando para a vida do pai de Ezequias, na nossa visão humana, na nossa ótica humana, a primeira coisa que vem no nosso coração é que Ezequias também iria seguir o caminho do seu pai. Imagino eu e Ezequias crescendo, vendo a atitude do seu pai, o comportamento do seu pai, sabendo que os nossos filhos eles aprendem muito mais através das nossas atitudes, das nossas ações, do que propriamente dito com os nossos ensinamentos. Mas Ezequias ele vai tomar uma postura diferente. Ele não vai seguir o exemplo do seu pai, ele não vai seguir o exemplo de Acaz. Ezequias ele vai tomar uma decisão de ser fiel ao Senhor. Ele vai decidir trilhar os caminhos do Senhor. E a referência que ele vai tirar para a sua vida não é de Acaz, mas sim de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem falho, sim, como eu, você, todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi erra, mas ele reconhecia os seus erros, pedia perdão a Deus e procurava trilhar no centro e no querer da vontade do Senhor. E é nesse homem que Ezequias vai se espelhar. Não é no exemplo do seu pai. Aqui eu jogo por terra o ditado que tem no mundo aí fora, que filho de peixe, peixinho é. Às vezes nessa noite entrou alguém por essas portas e tem ouvido a seu favor. A família dele é um derrotado, ele também, ou ela também será uma derrotada. Cai por terra isso nessa noite em nome de Jesus. Porque o poder, irmão, está em nossas mãos. A vida do ser humano ela é movida de escolhas. Você, eu, nessa noite nós tomamos uma escolha. Nós poderíamos estar em casa, no conforto da nossa casa. Muitos
muitos talvez no ar-condicionado, na frente de um ventilador, mas nós tomamos a decisão, fizemos a escolha de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Ezequias era rei, irmão. Tinha dinheiro, estava ali no palácio, tinha tudo à sua volta, mas ele vai tomar uma decisão de ser fiel ao Senhor. O que me chama mais atenção na vida de Ezequias, que ele vai preocupar não somente com ele, mas ele vai se preocupar com toda a nação de Judá. Nós vamos ver no decorrer da história que Ezequias ele não vai querer algo bom só para a sua vida, para você e para a sua família, não. Ele vai querer por todo o reino. E isso eu acho importante. Deuteronômio, irmão, no capítulo 30, no versículo 18, 19 e 20, vai falar a respeito de escolhas. Deus ele coloca diante dos homens a vida e a morte, bênção e maldição, o poder da escolha. Quando nós iniciamos a nossa jornada, nós temos a decisão de estar no caminho estreito, que é de servir o Senhor, ou de estar no caminho largo, que nos conduz à perdição. Deuteronômio continua dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus é tão misericordioso que Ele vai falar com o teu povo, ó: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. E no versículo 20, ele continua dizendo: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele. Ezequias vai colocar em prática tudo isso. Ezequias vai tomar uma decisão de amar não a outros deuses como seu pai amava, de não servir a outros deuses igual seu pai servia, não de acender incenso a outros deuses pagãos como seu pai fazia. Não, ele vai tomar a decisão de amar ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Aleluia! Às vezes nessa noite que não vinha aqui da casa do Senhor, que tomou a decisão de servir o Senhor. Os seus pais às vezes não estão aí do seu lado, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, você ouviu o Evangelho de salvação, deixou a palavra entrar no teu coração, e hoje você está na presença do Senhor. Escolha, decisão, depende de mim e de você. Cabe a nós instruirmos os nossos filhos. Eu tenho dois, os irmãos, quem é pai aqui, quem é mãe sabe. Cabe a nós ensinarmos o caminho, estar no caminho, não basta apenas apontar ou mostrar. É necessário estar no caminho com os nossos filhos. Mas chegará um momento que o Pedro e o Antônio, eles terão que tomar uma decisão em continuar nesse caminho de vida que é o Senhor Jesus, ou de trilhar o caminho que ele. O poder da escolha está nas mãos deles, ou estará nas mãos deles daqui a alguns anos. Então o poder da decisão da escolha está em nossas mãos. E continua dizendo a palavra do Senhor: dando ouvido à tua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Se nós olharmos o cenário aqui da nação de Judá, a nação de Judá estava sendo atacada pelas nações vizinhas, pela Síria, por Israel. Tudo isso a permissão de Deus por qual motivo? Pelo motivo de pecado do pai de Ezequias. O pai de Ezequias, não somente ele vai se desviar da presença do Senhor, mas ele permite que todo o povo, ou quase todo o povo, também se aparte do caminho do Senhor. E a ira do Senhor vai se acender com a nação de Judá. E às vezes eu e você, nós passamos por dificuldade na nossa vida, por algum momento nos afastamos da presença do Senhor. Deus permite que eu e você enfrentamos certas lutas devido à nossa desobediência. Não quer dizer, não significa que todas as lutas que nós passamos é devido ao pecado, não. Há situações da nossa vida que é normal, é cotidiana. Como eu preguei algum tempo atrás, que eu falei sobre deserto, há deserto na nossa vida, que é o Senhor que nos permite que nós entramos, mas há deserto na nossa vida que nós caminhamos com as nossas próprias pernas,
devido às nossas atitudes e às nossas escolhas. A nação de Judá estava passando essa luta devido à idolatria, devido ao pecado, o distanciamento de Deus. Deus, ele nunca nos abandona. As mãos do Senhor estão sempre estendidas. Nós, eu e você, que muitas das vezes nós saímos debaixo da mão do Senhor. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem a presença do Senhor, e nós retornamos, as mãos do Senhor permanecem estendidas para nos guardar e nos livrar. Sempre foi assim, irmão. Se nós olharmos a história do povo de Deus, o povo de Deus servia ao Senhor, as bênçãos de Deus vinham sobre o povo. Em algum momento da jornada, o povo se distanciava do Senhor. As lutas vinham, a dificuldade vinham. Nações se levantavam contra o povo de Deus para uma forma de correção. E assim é Deus na minha vida e na sua vida. Deus às vezes permite que venha para nos corrigir. E foi isso que estava acontecendo aqui com a nação de Israel. Ezequias então inicia o seu reinado com apenas 25 anos de idade, ainda bem jovem, e chegando diante desse cenário, um cenário muito difícil, de crise espiritual, religiosa, política, social, moral. É diante desse cenário que Ezequias começa a reinar. E o que eu acho interessante é que ele vai tomar uma decisão importante. O texto diz que, primeiro, ele decide ser fiel ao Senhor. Ele prioriza estar na presença do Senhor, sendo fiel ao Senhor. E o que eu acho interessante, logo no versículo 3, a decisão que ele vai tomar, ele não deixa para daqui 6 meses do seu reinado, não. Deixa eu me estabilizar primeiro, daqui um ano eu vejo o que eu vou fazer, não. Quando ele assume o reinado, a palavra do Senhor diz que logo no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele vai tomar uma decisão. Ele vai abrir as portas da casa do Senhor. As portas da casa do Senhor estavam fechadas. Seu pai fecha as portas da casa do Senhor. O pai de Ezequias tira tudo aquilo que tinha da casa do Senhor e vai entregar para outras nações em busca de socorro. O socorro aqui de Acais, ele vai depositar a sua confiança não no Deus de Israel, mas na força de outras nações. Ezequias vai fazer ao contrário. No primeiro ano, no primeiro mês, ele vai restaurar a casa do Senhor. Ele vai abrir as portas da casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele vai abrir, ele vai reparar a casa do Senhor. E essa noite é uma noite de reflexão para a minha e para a sua vida. A igreja do Senhor aqui nesta noite, nós, como estamos reunidos, nós somos a igreja do Senhor. Há algumas pessoas lá fora que dizem que não há necessidade de estar em comunhão porque ela é a igreja. Isso é uma mentira. Eu somente me torno igreja quando eu estou em comunhão com meus irmãos em uma igreja. Aí sim eu sou a igreja do Senhor Jesus. Agora, se eu acho que não tenho necessidade de estar em comunhão, eu estou enganado. Eu só me torno igreja quando estou em comunhão com os irmãos, servindo ao Senhor com fidelidade. Nós sentimos a presença do Senhor nesta noite. E quando nós sentimos a presença do Senhor nesta noite, nós percebemos que por a presença do Senhor ser manifesta na nossa vida, em nosso meio, no nosso coração, nós não precisamos, irmãos, estar numa igreja ampla, com conforto. Não. Basta nós estarmos com o nosso coração sincero diante do Senhor. A presença do Senhor ela se faz real e notória quando há verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não que ter uma igreja com conforto errado, não. Eu glorifico a Deus e tenho um pensamento positivo, já falei com o pastor aqui algumas vezes. Eu tenho certeza que um dia nós seremos beneficiados por Deus em ter um ar-condicionado, quem sabe um banco acolchoado, porque o Senhor ele tem o melhor para a nossa vida. O Senhor é dono do ouro e da prata. E quando nós nos esforçamos em oferecer o nosso melhor para o Senhor, tenha a certeza que as bênçãos do Senhor são derramadas sobre as nossas vidas. Então nós aprendemos com Ezequias. Ezequias vai abrir as portas da casa do Senhor. Ele vai reparar a casa do Senhor. E ele vai trazer de volta para a casa do Senhor os sacerdotes levíticos que andavam dispersos.
estavam distantes da casa do Senhor. Ezequias, então, ele vai primeiro abrir as portas, reparar o que necessitava de reparar, vai trazer de volta os levitas e os sacerdotes, e no versículo 5 ele vai dar uma ordem. Ele diz: e disse-lhes: ouve-lhe, ó levitas, santificai-vos amanhã, depois da manhã, santificai-vos agora, para estar na presença do Senhor. Irmão, não pode ser de qualquer maneira. Eu não posso vir para a casa do Senhor, quando eu chegar mais velho eu me santifico, quando eu perceber que eu estiver próximo de partir, eu vou me preparar. Não, para estar na casa do Senhor, nós devemos nos santificar. A casa do Senhor é lugar santo, é onde eu e você deveríamos nos preparar para estar diante do Senhor. Eu achei tremendo isso aqui quando ele vai falar com os levitas: santificai-vos agora. E continua dizendo: e santificai a casa do Senhor. Antes de tirar todas as impurezas que estavam na casa do Senhor, Ezequias ele tem o cuidado de falar com os levitas para que primeiramente eles se preparassem, para eles estarem santificados, preparados, para aí sim trabalhar na obra do Senhor, estar na presença do Senhor. E continua dizendo: Deus dos vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. Se nós lermos, irmãos, eu aconselho os irmãos que ao chegar em casa, leiam o capítulo 28, o 27, o 28. Os irmãos vão ver que o pai de Acaz era um homem temente a Deus. É onde eu falo que escolhas. O pai de Acaz era fiel ao Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vem Acaz e faz totalmente o contrário do pai, faz o que não era de agrado do Senhor. Vem Ezequias, decide ser fiel ao Senhor. Então a gente vai ver que manda retirar tudo aquilo que Acaz colocou na casa do Senhor. Acaz ele vai visitar uma nação ímpia, e lá ele vê uma imagem de escultura, e a palavra do Senhor diz que ele olha aquilo, ele acha bonito, ele acha interessante, e ele vai dar uma ordem para que um artesão faça uma imagem de escultura semelhante àquela, e ele vai espalhar aquela imagem de escultura pelo reino, e também na casa do Senhor. Ele vai trazer utensílios que eram ofertados a outros deuses, e vai colocar ali na casa do Senhor. Ezequias então vai dar uma ordem para os levitas e sacerdotes retirarem tudo aquilo que estava na casa do Senhor, e vai trazer de volta novamente para a casa do Senhor aquilo que agradava ao nosso Deus. E continua dizendo: tirai do santuário toda a imundícia. Nesta noite, o meu santuário, o seu santuário é o nosso coração. Como está o seu coração? Como está o meu coração nesta noite? É noite de reflexão, é noite que o Senhor nos dá uma rica oportunidade de nós avaliarmos como está a nossa vida, como está o nosso coração. O nosso coração nos dias de hoje é o nosso santuário, é de onde sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. A palavra do Senhor diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque deles é o que podemos ter as saídas da vida. Guardar o nosso coração. O nosso coração deve ser guardado, a nossa mente protegida. Por isso, irmãos, nós devemos estar vigilantes a cada dia, porque o inimigo ele surge a todo tempo, ele quer colocar algo na nossa vida que venha nos afastar da presença do Senhor. E no versículo 6, então, Ezequias ele vai mostrar para os levitas e sacerdotes por que a nação de Judá estava passando por tudo aquilo. Ezequias ele vai reconhecer que a nação estava em pecado devido à desobediência dos seus pais. Ele vai dizer: porque os nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e se desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. As portas estavam fechadas. Diz aqui, Deuteronômio 28, 24: juntou as vasos da casa do Senhor e fez em pedaços vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Aquilo que era o local de adoração ao nosso Deus, ele quebra, joga fora, e ele constrói para si, não para o Deus de Israel, mas para si, altares para eles
ser adorado, ele ser exaltado. E também continua dizendo, também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. As atitudes, aqui no versículo 6, no capítulo 29, Ezequias vai falar então o motivo pela qual a nação estava enfrentando aquela luta tremenda, aquela crise tremenda, devido à desobediência, à idolatria e o pecado do povo. Se nós pararmos e atentarmos, irmão, para os nossos dias, não estamos muito distantes. Se nós pararmos e ligarmos no noticiário, a gente vê lá fora uma inversão de valores tremenda. Aquilo que é certo está sendo errado, né? Aquilo que é correto, eles estão querendo passar uma imagem como que é errado, o que é certo, estão totalmente uma inversão de valores tremenda. Os dias são maus. E ele então vai mostrar para o povo que o povo necessitava de quê? De um arrependimento. Que o povo necessitava se voltar para a presença do Senhor, para que as mãos do Senhor fossem estendidas sobre a nação e retirasse tudo aquilo, revertesse o quadro daquela nação. Ele vai mostrar a necessidade do verdadeiro arrependimento. E após trazer isso então para o povo, lá no versículo 11 ele vai dizer: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vosso Deus tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aqui ele está falando do chamado dos sacerdotes, dos levitas. Já foi falado nessa noite que eu e você, nós somos chamados por Deus para uma grande obra, para um grande ministério, que é de apregoar as boas novas de salvação. Eu e você, mas você pode achar e olhar, irmão, eu não tenho chamado para pregar, mas você louva, você dá um bom testemunho de vida. Todos nós temos um chamado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por mim e por você, através do sacrifício de Cristo, Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos na sua presença, diante de Deus, para ficar sentado num banco, não, mas para servir ao Senhor. Ezequias vai trazer para o povo, para os sacerdotes e levitas, a importância do chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado. Após então os levitas se santificarem, reparar o templo, Ezequias vai mandar eles então retirarem tudo aquilo do templo. E se nós continuarmos na história, após limpar tudo que estava no templo, trazer de volta os utensílios do Senhor para a casa do Senhor, Ezequias então vai restabelecer o culto na casa do Senhor, tudo com ordem e decência. Eu acho interessante que, como eu já disse, tudo no primeiro ano e no primeiro mês. Ele não deixou para amanhã o que poderia fazer de imediato. Assim é na minha e na sua vida. Mude tudo aquilo que faça uma reflexão. Se há algo na sua vida que precisa ser mudado, muda hoje, não deixa para amanhã. Não é colocar medo em ninguém, mas amanhã pode ser tarde. Eu não sei quando Jesus virá, você não sabe. Somente Deus sabe quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas os sinais, irmão, já apontam para a volta de Cristo. E acelerando para nós chegarmos ao final, Ezequias então vai restabelecer o culto. E após restabelecer o culto, ele vai convidar todo o povo a estar cultuando ao Senhor. Ezequias ele vai celebrar a Páscoa novamente, em gratidão a Deus, relembrando do livramento de Deus ao povo de Israel, quando estava cativo no Egito. Ele vai restaurar a Páscoa, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez para o seu povo, resgatando com o braço forte do Egito, levando para o deserto, e no deserto, guardando, protegendo, provendo e conduzindo até a terra prometida. Aleluia. E após então restabelecer a Páscoa, Ezequias continua regulando as turmas para estar servindo na casa do Senhor. O que eu acho interessante, e serve como aplicado para a nossa vida, que ao tomarmos a decisão de estar na presença do Senhor, ser fiel ao Senhor, o inimigo, ele não se alegra. O inimigo vai se levantar. Eu não vou ler o versículo, mas se o irmão está bem abrindo no capítulo 32, os irmãos vão perceber que mesmo sendo fiel ao Senhor, mesmo servindo fielmente o Senhor, o inimigo vai se levantar contra a vida de Ezequias.
E na minha e na sua vida não vai ser diferente. Toda vez que nós nos posicionamos em estar do lado certo, em estar na presença do Senhor, o inimigo ele tem fúria. O objetivo dele é de se levantar contra mim e contra a sua vida para nos fazer parar. O inimigo então ele vai aprontar ali ao rei Ezequias e ao nosso Deus. O que eu acho interessante é que diante da crise e da dificuldade, se nós percebermos o povo temeroso, com medo, o rei Ezequias então diante dessa afronta, ele vai se voltar para o nosso Deus. Ele vai apresentar aquela causa, aquele problema para o Senhor. E o Senhor ele vai socorrer Ezequias com o braço forte. Se nós lermos, o Senhor vai enviar um anjo. E ali o anjo vai dar vitória ao povo de Deus. E assim é na minha e na sua vida. A luta pode até vir. Mas se você apresentar para o Senhor aquilo que você necessita, tenha certeza que a vitória virá. E quando a vitória virá na sua vida e na minha vida, nós devemos reconhecer que quem fez foi o Senhor. Se nós continuarmos a história, nós vamos perceber que vai chegar um momento na vida de Ezequias que, por um descuido, Ezequias ele vai vacilar na sua fé. Ele vai permitir que a soberba venha ao seu coração. Ele vai achar que tudo aquilo que Deus fez na vida dele era mérito dele. Vai chegar uma caravana, ele vai mostrar toda a glória do seu rei, tudo aquilo que ele havia adquirido, todas as vitórias que ele havia alcançado, e em momento algum ele vai proclamar que aquelas vitórias eram mérito de Deus, que era Deus que tinha concedido a ele. Não, ele deixou que a glória fosse voltada para ele. E Deus então vai permitir que algo acontece na vida dele, ele vai ser acometido de uma doença. E nesse momento de dor, nesse leito de dor, ele vai se voltar novamente para o Senhor. Ele vai reconhecer a sua falha. Aqui eu aprendo algo tremendo para a minha vida. Não é errado você reconhecer as suas falhas e os seus erros. Isso é uma virtude para a nossa vida. Saber quando erra, pedir perdão. Não. Eu errei, me perdoa. Errado é você permanecer no erro e você não ter a humildade de falar, não, me perdoe, estou equivocado. Isso é virtude na vida do ser humano. E Ezequias, nesse leito de dor aqui, ele vai se voltar novamente para o Senhor, ele vai virar o seu rosto para a parede, vai orar ao Senhor, e aquele quadro que já estava decretado de morte, vai ser virado, o Senhor vai derramar sobre a vida de Ezequias 15 anos mais de vida, né? E ainda vai falar para ele que nos dias da sua vida, nação nenhuma iria se levantar ou iria conquistar a nação de Judá durante o tempo que ele estivesse em vida. E é assim na minha e na sua vida. Quando nós nos posicionamos em servir ao Senhor com fidelidade, podemos enfrentar qualquer adversidade que a vitória é certa. Assim, irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade, tendo a certeza que o Espírito Santo do Senhor falará aos corações. As mãos e não poder tocar, o que adianta ter ouvido e não escutar, o que adianta ter um corpo e não se movimentar.
No.